4, verso de número 17. Todos encontraram? A introdução nos diz: vivendo como filhos da luz, ou como filhos de Deus. Efésios 4, verso 17, nos diz assim: portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, sim é, que ouviste e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Que quando ao trato passado vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém. Graças a Deus por esta palavra que nós lemos, uma palavra muito rica, poderosa. Viver como filhos da luz é algo muito interessante, algo que não é fácil. Eu vi um moço dizer que não é difícil ser crente. Estávamos conversando com um pastor e alguns irmãos, e um moço levantou e disse: não é difícil ser crente. Os irmãos concordam com essa palavra de não é difícil ser crente? É difícil ser crente? É difícil ser crente? É difícil ser crente, irmão? Eu não me encontro dificuldade para mim servir a Deus. Eu não me encontro dificuldade para mim servir a Deus. É difícil ser crente? Quem coloca o difícil é quem? É nós ou é Deus? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Então, a dificuldade, quem coloca somos nós. É a mesma coisa quando você precisa fazer uma prova. A prova é difícil, mas se você estudar, ela se torna... Você não tem dificuldade para você fazer. Agora, quando você não estuda, automaticamente você tem dificuldade para resolver. Concorda? Então, quando você não estuda, que você chega diante de uma prova, diante de uma situação, você fica confuso, fica perdido, fica sem saída. A mesma coisa, irmãos, é para nós, quando nós colocamos obstáculos para ser crente. Porque primeiro Jesus olhou e disse: se você quiser vir após mim, primeira coisa, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segredo é esse: a primeira coisa é tomar a si próprio. Então, na verdade, nós é quem colocamos dificuldade. Nós é que não aceitamos ou não permitimos perder ou ceder algo entre nós. É a mesma coisa a vida 2. É difícil a vida 2? A vida de marido e mulher? É difícil quando não quer perder, não quer ceder. Dois bicudos juntos não se beijam. Essa é a verdade. Quando os dois querem ter razão, quer ser dono da verdade, nenhum quer perder, então, meus irmãos, é difícil. Dois valentes juntos, a tendência é morte. Aí é a realidade. Então, primeiro, quando
não quer ceder, automaticamente alguém ou os dois juntos vai ter problema, atrito. Aí não dá certo. Então, primeira coisa, para você ser crente de verdade, você tem que primeiro ceder. Ceder. E procurar viver como filho da luz. Então, primeiro temos que procurar viver. E hoje em dia, são poucas pessoas que procuram viver. Por que para uns é difícil e para outros não é? Eu disse ontem aqui, domingo, quando foi para pregar aqui, irmãos, eu confesso a dizer para os irmãos, eu sentei, porque eu me encontrei com dificuldade. Eu encontrei dificuldade para mim pregar domingo aqui na igreja. Eu vi pessoas que não eram crentes, eu ia pronunciar palavras aqui que eu ia ferir sentimentos. E temos um cuidado muito grande, irmãos, para não ferir os sentimentos do irmão. Porque muitas vezes, como eu disse, o irmão vem à igreja, ele vem para ouvir uma palavra de Deus. E eu disse aqui no domingo, e vou repetir hoje aqui com toda a firmeza, que ultimamente a igreja, ela virou um cemitério de crentes. A igreja virou um cemitério de crentes. O pastor não estava aqui no domingo, e eu relatei essa palavra aqui, que a igreja ultimamente ela está vivendo um cemitério de crentes. Pessoas dentro da igreja estão mortas, sem vida. Sem vida. Se não se vê mais oração, é preciso marcar propósito, campanha de oração na igreja, para ver se o povo desperta e quer vir à igreja. Não se vê mais propósito, vontade, prazer na alma de servir a Deus, de ser crente, permitir uma mudança, uma libertação dentro de si próprio. Então, quando Paulo ele olha aqui, ele traz a igreja vivendo como filhos da luz. E quando Paulo ele olha aqui no capítulo número 4, verso 17, ele diz: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda. Quem? Os outros. Agora ele fica percebendo, irmãos, pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, segundo o seu aceitar, vem para o Evangelho, mas o Evangelho não vai de encontro a ele. Como é que você vai achar facilidade no Evangelho, sendo que você não permite que o Evangelho faça parte da tua vida? Porque Jesus é aquele que transforma, mas para Jesus transformar, há uma necessidade de eu permitir. É por isso que a Bíblia diz: quando tentado, não ceda. E a Bíblia diz que não vem tentação a vós, senão humana, mas maior é Deus para vos livrar de qualquer tentação. Então eu só caio, eu só peco se eu quiser. Não vê essa história não, amor. Eu só caio, só peco se eu quiser. Eu só traio minha mulher se eu quiser, irmãos. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ter domínio próprio. E se eu não tenho domínio próprio? Eu peco ou não peco? Então, primeiro, não há dificuldade quando você quer realmente ser. O ser humano é feito de adaptação. Eu disse que para pessoas é difícil a vida dois. Não é fácil. São duas cabeças, uma diferente da outra. Mas eu conheço pessoas aí com 50, 60 anos de casado, outros com 30, com 25, outros aí com 15. E conheço pessoas que com 3 meses ou 2 meses casaram, ou um mês já separou. Por quê? Porque não quiseram insistir. A Bíblia diz: seja sempre firme, sempre constante e sempre abundante. Então, primeiro, para mim não ser abalado ou mudado, eu tenho que ser o quê? Firme. Tem como você pegar essa parede, empurrar e ela balançar? Porque ela está firme, ela está com uma estrutura. O crente, o salvo, quando ele quer viver
aqui, irmãos, ontem, e vou repetir, eu ia dizer aqui esse domingo, está engasgado. É meio difícil pregar, irmão, sentar aqui, ter uma irmã sentada aí, me pegando essa irmã na frente, ou alguém sentar aqui na frente, irmãos, com a mini saia, uma saia curta e virar para frente daqui, irmão. Tem que ser muito crente e abaixar a cabeça, ou senão pedir para alguém lá mandar levantar, porque não tem condições. Não vem para o culto de doutrina, então vai ter dia domingo que nós vamos ensinar isso aqui, meu irmão. Não estamos aqui para ver roupa íntima de ninguém. Aleluia! Eu tenho mulher em casa, eu vejo a hora que eu quiser, eu não preciso estar dentro da igreja para olhar roupa íntima de ninguém. Aleluia! Sensualidade, como que eu posso dizer que eu vivo como filho da luz, provocando alguém? Então eu vejo aqui, portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andara antes. Eu fico olhando uma irmã, uma moça que outrora, irmãos, antes de estar no céu, o Senhor dava ministrar mostrando o seu corpo. Vem para a igreja e continua com as mesmas coisas. Que mudança teve essa pessoa? Eu fico olhando, irmão, que gostava de um jogo de baralho, um jogo de dominó, vem para a igreja, lá jogava portado e hoje continua praticando as mesmas coisas. Que exemplo você tem como filho da luz? Aleluia! Que exemplo? E aquele diz, agora eu digo isso, eu testifico no Senhor para que não andeis. Como é que nós estamos andando, meu irmão? Tem uma roupa bendita aí, irmãos, para não dizer outra expressão, logo dizer maldita, uma tal da calça leg, eu sei lá como que diz esse irmão. Ô, meu irmão, isso é uma imoralidade. Isso não é roupa para crente não, meu irmão. E eu fico olhando maridos que ainda permitem sua mulher usar isso, meu irmão, tem atitude. E tem o vestido também. É curtinho e tem outros que além de ser um pouco aqui, ainda tem que ser aqui na cidade. Ô, meu irmão, para com isso. Irmãs aí casadas porque é nova, meu irmão, você é uma senhora nova, não precisa se tornar como velha não. Minha esposa também é nova, mas tem que usar roupas com trajes decentes. A Bíblia diz que as santas mulheres de Deus, ela usa trajes honestos e com pudor. E ela tem que ser apta para ensinar as mais novas a ser primeiro boas donas de casa e respeitáveis. Como é que eu quero andar como filho da luz, vivendo do jeito que eu estou vivendo? O negócio vai ficar sério, meu irmão. Estamos aqui para brincar, não. Brincar, não brinco nem na minha casa com meu filho, que eu sou sério, nem com minha esposa. Eu gosto de ficar com brincadeira. Agora eu vim para a igreja, tenho um compromisso para brincar aqui dentro. Eu não estou aqui para brincar com o sentimento de ninguém, não. O nosso foco é o céu. A palavra de Deus, irmãos, ela está aqui para eu e você aprender a andar como crente de verdade. Agora digo, portanto digo isso e testifico no Senhor para que não andeis como andeis outrora. Que diferença tem de você para o que você vivia antes? Quando eu vim para os pés do Senhor, irmãos, eu era um brigador. Nasci no lar cristão, mas pense num cidadão que gostava de brigar. Eu brigava por esporte. Aprendi a lutar e eu brigava por esporte. Eu gostava de brigar. Deu para você entender o que é uma pessoa que gostava de brigar? Era eu. Estava preocupado com nada não, entrar num lugar para bagunçar, para brigar, mas no dia que Jesus entrou na minha vida, irmãos, esse negócio mudou, esse demônio teve que sair. Hoje eu tenho que fugir da confusão, pagar para não arrumar. Agora já pensou ter um pastor brigão? É crente só um lado, o outro não é? Ô meu irmão, outrora eu tinha uma vida, hoje eu tenho que ter outra. Viajava atrás de futebol, jogava lá em cima de uma caminhonete, ia para um canto para outro. Mas Jesus veio, eu tive que mudar. Eu tenho que ser exemplo, ser testemunho para quem está de fora. Alguém tem que olhar para a minha vida e ver que há uma mudança de Deus sobre mim. Agora eu não ando como filho da luz. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou na igreja, mas ele não testifica de mim, não vê mudança. Aleluia. Não é a mesma coisa, é um casal casa,
a filha não deixa o umbigo da mãe, não corta o cordão umbilical ou vice-versa. O filho gosta mais da comida que a mãe faz do que da própria mulher e assim vice-versa. Ô meu irmão, a partir do momento que nós casamos, nós temos que ser nós. Vou deixar esse assunto aqui. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Colossenses 3,7. Vamos ver o que diz. Colossenses capítulo 3, verso de número 7. Vai ter que começar, vamos peneirar, chegar aqui e olhar para lá e dizer, mano, vamos procurar viver mais diferente, mano. Vamos esquecer um pouquinho essa vaidade. Aí eu fico olhando que exemplo uma irmã que é regente, perdoa irmã Ivonete, irmã Sueli, vocês não dão esse mau exemplo, para usar vocês, irmãs, que estão aí na frente como regente do grupo e não dão exemplo ademais. Como que vocês podem corrigir elas? Como que vocês podem querer que ela venha para o ensaio sendo que vocês não vêm? É a mesma coisa as dirigentes, como que elas querem que as irmãs venham para o ciclo de oração orar sendo que elas também não oram? Como que querem exigir algo sendo que ela não faz? Se quer que alguém faça, primeiro faça você. Então quem está na frente de um trabalho não tem que ser exemplo, tem que ser espelho, tem que olhar e mostrar para o povo, olha, me siga, porque você me seguindo, você vai se sair bem. Colossenses capítulo 3, verso 7. Leia o 6. Por essa coisa é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Ora, nessas mesmas coisas, andados de vós também, no texto, quanto viveis nelas. Olha que coisa interessante. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem? O filho da desobediência. Então, primeiro, nós da Assembleia de Deus, irmãos, o pastor Hernando estava aqui falando no começo sobre a oração. E a gente às vezes somos mestres para criticar alguns ministérios, somos mesmos. Para criticar alguns ministérios porque às vezes é pequeno, porque ele tem um certo hábito ou um costume. Mas você pode imaginar que esses ministérios pequeno que nós às vezes até deixa de lado, mas você vê como que eles andam, bem compostos, bem trajados. Entendeu? Anda bem trajados. E eu fico observando por que nós mudamos. A Assembleia de Deus, irmãos, ela tem um nome. Ela tem um costume, ela tem uma doutrina. E essa doutrina, irmãos, ela tem que ser respeitada. A partir do momento que você não respeita uma doutrina que a igreja tem, você peca. Por mais que seja costume, existem costumes que são bons. Então nós devemos zelar. Então a Assembleia de Deus, ela cresceu, tendo um bom exemplo. O homem ser marido de uma só mulher, porque é exemplo da Bíblia, ser sincero, ser honesto. Outrora, irmãos, quando uma pessoa se apresentava a alguém e dizia, eu sou crente da Assembleia de Deus, ele era respeitado, ele era bem visto. Hoje isso não acontece mais. Foi embora os princípios, foi embora aquilo que nós deveríamos guardar. Hoje em dia, tanto faz como fez, você pode ser de qualquer, não tem problema. Ô meu irmão, você é a diferença. Como filho da luz, você tem que ser diferente. Aí você diz, mas lá o costume, eu tô, meu irmão, você não vive em outro país, você vive no Brasil. E o costume do Brasil é esse, fim de conversa. Aí agora eu fico olhando, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se a igreja ela tem, irmãos, essa regra, e você não cumpre, você está em pecado. Porque a desobediência é pecado. E a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria, a mesma coisa você se tornar um feiticeiro. E a Bíblia diz que os feiticeiros herdarão o céu. É assim? Os feiticeiros herdarão o céu. Deu para os irmãos entender? Então a Bíblia diz que os feiticeiros serão lançados no inferno.
Então imagina uma pessoa que é desobediente. Não obedece o pastor, não obedece mãe, não obedece pai, não obedece ninguém. É uma mula desencabeçada. E a Bíblia diz que aquele que não ouve conselho é um bruto. E a palavra no original de bruto fala de jumento. Uma pessoa, quando ele não quer obedecer, se torna isso, meu irmão. Então a Bíblia diz, ó, por estas coisas vem a ira de Deus sobre você, sobre mim, quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Aí o versículo 7, nela também, em outro tempo, você andava, quando a vossa vida era dominada por quem? Por ela própria. Deu para entender? Outrora, o cara traía a mulher, mulher traía a marido, você não era crente, tá nem aí com nada. Isso era normal. Ia para o boteco, amanhecia o dia, sentava, fofocava a vida dos outros. Hoje você é diferente, você é crente. Outrora a tua vida era toda atrapalhada, você fumava, vivia indecentemente. Hoje não, você não é mais dominada por a vida que você vivia antes. Hoje você é crente, lavado e redimido pelo sangue do poder, andar como filho da luz. Nela também em outro tempo vós andava. Você ainda anda? Ainda anda ou não? Largou tudo. Tudo que não prestava jogou fora. Vamos lá para o livro de Efésios capítulo 2. Efésios 2, verso 2. Outro já pega Romanos 1, 21. 2 diz assim: em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Quem é que opera no filho rebelde da desobediência? Quem é? Agora imagina, para onde você vai sabendo que esse indivíduo, esse maldito está operando na tua vida? Não tem outro caminho. Então o versículo 2 é muito claro. Primeiro o versículo 1 do capítulo 2, ele vos ficou estando vós mortos nos vossos deleites e pecados, nos quais andaste outro tempo, outrora. A tua vida antes, irmãos, era assim. Hoje não pode continuar assim. Não pode, você tem que mudar de vida. É um defamando do outro. Ninguém respeita mais ninguém. Os valores acabaram. Eu fico olhando, tem pessoas que perderam a graça, a sensibilidade de dizer eu sou crente. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí o versículo 3: entre eles todos nós, andávamos ou nós andamos? Andava ou nós andamos? Há uma diferença de andava para andar? Aí eu fico perguntando, será que ainda está realmente andando ou andava? Entre ele e todos nós, antes. Esse antes não é hoje. Antes é passado, meu irmão. Você agora tem que viver em realidade. A realidade é Cristo. A realidade da igreja é mudança de vida. A realidade da igreja hoje é transformação. Eu fico olhando porque Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente vós sereis o quê? Libertos. E eu fico olhando pessoas
que ainda não se libertou, irmão, da bendita da calça comprida, do bendito do batom, do bendito do esmalte, e assim tantas coisas. Não mudou nada, a vida continua a mesma coisa. Tem que pegar dia de domingo aqui, irmão, não tem jeito não. Porque acaba, irmãos aí que não tem nada a ver ouvindo, mas isso é real. Entendeu, irmãos? Vai começar, irmãos, mexendo, você mudou, irmão, você não é mais aquela pessoa que você era, não. Jesus entrou na tua vida, automaticamente alguma coisa mudou, teu coração não é mais teu, você não é mais dominado por você mesmo, você agora tem um dono. Antes você era dominado por as coisas da vida, o que a vida te propõe você usava. Você ia no ritmo do mundo, hoje não, hoje quem te guia é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Vivendo como filho da luz. Entre eles, todos nós. Ô, irmão, cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma história. Marido antes batia na mulher. Hoje dentro da igreja bater, não bate mais não, meu irmão, não pode não, você é crente. Se antes você não podia, imagina agora como cristão. Você falava palavrões, hoje você não pode mais falar, você é crente. Nos teus lábios tem um novo cântico. Seus olhos e a porcaria hoje não pode ver mais, teus olhos tem que contemplar é o céu aberto. Eu fico olhando esse termo, mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele contemplou o céu aberto. Hoje em dia, irmão, quem é que pode dizer assim, eu vejo os céus abertos? Só com os olhos da fé, só como filho da luz, de dobrar o joelho, orar a Deus e poder contemplar o céu aberto, o lugar que espera você entrar. Aleluia! Você tem noção como é a tua casa? Dá para esquecer, meu irmão, como é a sua casa? Pode sair, pode voltar, mas a casa se lembra. E a Bíblia diz que a nossa pátria, a nossa casa está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor. Agora imagina, dá para você contemplar esta casa? Seus olhos são capazes de você olhar e ver e enxergar esta casa maravilhosa, esta casa linda, esta casa que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Dá para errar, irmãos? Quem conhece a casa mesmo de olho fechado consegue entrar. Nem um cego entra. E a Bíblia diz que naqueles dias, irmãos, nem um cego, nem os loucos errarão a porta, mas tem muito louco que não vai chegar nem na porta, porque está sendo rebelde, está sendo desobediente, está continuando a viver conforme ele vivia antes. Só que aqui a Bíblia diz, outrora nós andávamos, nós não andamos mais, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida agora pertence a Ele, nós estamos com Ele e Ele estamos com nós. Aí ele continua dizendo, outrora vós andávamos como antes, andávamos no desejo da nossa, mais sério ainda, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos, que isso é mais sério, irmãos. A carne deseja, o pensamento vai lá, projeta, aí o negócio acontece. Quantos pensamentos impróprios, quantos pensamentos impuros, pensamentos ao dizer que diz que coração é terra que ninguém anda. Agora imagina quantos pensamentos malignos. Só que hoje nós não é mais assim, irmãos. Pensamento mau, aquele que maquina mau pensamento, trama o que vai fazer. Aí ele fica olhando, outrora vós, antes andavam nesta vida, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o verso 4 diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelos
seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois. Aí está o segredo. Nós não merecíamos, meu irmão, agora você tem que lutar. Você tem que fazer por onde? Não é simplesmente eu levantei a minha mão, aceitei Jesus e estou salvo, não. Agora tem um esforço. Agora você tem que valorizar a chamada. Você tem que reconhecer que Jesus morreu para te dar o direito de vida eterna. Mas você também tem que lutar, trabalhar noite e dia, dia e noite, para você não cair, não ser pesado ao teu próprio irmão também. Vamos lá para o Romanos capítulo 1, 21. 1 Coríntios capítulo 6, 26. 1 Coríntios 6, 11, irmãos, perdoe. Romanos 1, 21. 1 Coríntios 6, 11. Quem achou ler? O 11 diz assim, 11. O 21 de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Agora imagina Paulo falando sobre a depravação da humanidade. Se a gente for trazer nos dias atuais a depravação, ela existe ou não dentro da igreja, a depravação? Tem ou não? E aqui Paulo falando a respeito da depravação da humanidade. Aí a gente fica olhando, tem que parar de falar, irmãos? Se parar, pega fácil. Tem que parar de falar? Agora eu pergunto, para onde vão os depravados? Aí o versículo 20, 21. Pois tendo conhecido a Deus, as pessoas que aceitaram Jesus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como? Está dentro da igreja, aceitou Jesus. E aonde está a glória? Onde está a honra de Deus? Virou o centro da atenção. A Bíblia diz: minha é a glória, e a outra eu não darei, nem tampouco meu louvor em imagem de escultura. Aí a bendita com um corpo escultural, vem depravada, chamando a atenção dos outros, sendo espelho, sendo exemplo, não glorifica e tira a honra que é para dar para Deus. Peca e faz outros pecar. É assim que acontece. Aí talvez alguns irmãos dizem assim, mas eu não vim para a igreja para olhar para isso. Ô meu irmão, ninguém é cego. Pois tendo conhecimento a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe derem graça, antes seus raciocínios se tornaram fúteis. Mais sério ainda. E os seus corações insensatos e obscureceram. Estão em trevas. 1 Coríntios 11. A hora foi embora. 1 Coríntios 6, 11. 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia tem resposta para tudo, irmão Jonas. É por isso que a Bíblia diz: errai o homem não conhecer as Escrituras. Errai o homem, pastor, não conhecer as Escrituras. Olha que versículo lindo, o versículo de número 11. Olha o versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o céu. Aí agora o versículo número 11. E tais fosse algum de vós,
Você foi lavado pelo sangue de Jesus? Você tomou um banho realmente da purificação ou continua ainda preciso ser lavado? Jesus está aqui como misericordioso, irmãos. Aí ele diz: se tais fosse algum de vós, mas fosse lavado, mas fosse santificado. Fosse santificados. Mas fosse justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Gálatas 4:8. Pode ler? Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Coisa linda esse versículo. Leia novamente. Pode ler, Nico, mais uma vez? 4:8 do Gálatas. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis ao que por natureza não são deuses. Olha o 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Aí é que está. Eu gosto. Aí é que está. É difícil ser crente? Eu volto à pergunta do começo. É difícil ser crente? Não. É ou não é? Quem disse isso? Quem disse isso? Irmã, tem tanta coisa, minha irmã, tem tanta coisa que o homem precisa deixar também. Ô, irmã, é batom, irmã, batom, esmalte, isso é coisa besta, mas é coisa simples, é pequenininho isso aí. Aí é que está o problema, o maior problema e o pecado é você ser dominado. Deus fez o homem e disse: você dominará. Quando você é dominado, você peca. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Difícil. Olha o versículo 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são Deus. Mas agora conhecendo a Deus, antes sendo conhecido por Deus, como torneis outra vez? É a mesma coisa, o macumbeiro aceita Jesus e continua sendo macumba. Aí alguns dizem, mas é uma profissão. Hoje a prostituição virou profissão. Roubar virou profissão. Macumbeiro hoje é profissão. Ler cartas hoje é profissão. Jogar búzios é profissão. Pregar virou profissão. Cantar virou profissão. Hoje as pessoas, irmãos, o negócio é ter, receber. Só que eu fico olhando esse versículo, irmãos. Versículo de número 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que, algum modo, eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo vós que sejais como eu, pois também eu sou como vós, e em nada me ofendeste. Aí eu fico olhando quando Paulo olhou e disse assim: olha, sedes meus imitadores. Efésios capítulo 5, verso 1. Já vou encerrar, os irmãos leem aí.
Outro vai para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como Cristo amado. Que coisa interessante. Sedes, pois, imitadores de Deus, como quem? É difícil imitar? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, já estarei encerrando. Ele propicia os homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso, leia até o 4. Aí, meu Deus, isso aqui é foda demais. 3. Proibindo o casamento para os pais e ordenando a abstinência de alimentos, manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis, vai para aquela outra determinação, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça. Aí o versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo que Deus fez é bom. Quem te fez? Você tem algum erro de fabricação? Quem tem algum erro de fabricação aqui, meu irmão? Tem algum defeito de fabricação? Tudo que Deus fez é bom.